Queridos, nós temos uma mensagem nessa noite, mensagem bastante simples, mesmo porque o Evangelho de Jesus é simples, mas o Evangelho de Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele muda vidas. Ele mudou a minha vida, ele mudou a vida da minha família. Isso é algo que não tem preço. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Sabe, queridos, eu tenho pensado que nós precisamos testemunhar mais o que Jesus fez na nossa vida. Quando você testemunha para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, as pessoas passarão a saber que existe um Deus, que a história delas não está perdida, que existe uma possibilidade de mudança, e mudança radical. Estamos pregando o Evangelho de Jesus há 26 anos na cidade de Uberaba. Semana que vem faz 26 anos. E obrigado, meu filho. E tem uma coisa que eu amo desde o início, quando Jesus me chamou para pregar o Evangelho, eu fui muito ousado. Eu disse para Jesus assim: eu vou pregar seu Evangelho se o Senhor fizer grandes milagres por onde a gente passar. Olha se eu poderia fazer essa exigência, né? Mas é o que nós temos visto, porque Deus é fiel para fazer muito mais e além daquilo que nós pensamos. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui que Deus já fez um milagre na vida dele? Agora eu estou começando a ver umas pessoas, estou vendo o Parrudo ali, estou vendo o José aqui, que bom, o Bruno, enfim. Eu não vi. Quem aqui que Deus já fez um milagre na sua vida? Milagre. Aqui, Deus, olha que maravilha. Aquele que não levantou a mão, nós vamos orar para Deus fazer um milagre na sua vida. Glórias a Deus. Por que é que Deus é um Deus de milagres? Por que é que nós precisamos testemunhar os milagres que Deus faz? Entenda uma coisa: a concepção de Jesus foi de forma sem igual. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi habitar no seio de Maria de forma maravilhosa, sem um relacionamento com um homem, apenas o Espírito Santo e Maria, e ela creu. A vida de Jesus, queridos, foi algo sobrenatural. Eu não consigo imaginar pessoas que dizem crer em Jesus e ao mesmo tempo não crer nos milagres que Jesus é capaz de fazer. A sua vida foi de forma sem igual. Nunca houve ninguém que fizesse aquilo que Jesus fez. Ele fez cegos enxergar, ele fez paralíticos andar, mortos ressuscitaram, leprosos foram curados. E a morte de Jesus foi algo sem igual. Ele não tinha nenhum pecado, ele não cometeu nenhum crime. No entanto, o meu e o seu pecado foi levado sobre ele. Ele chamou sobre si todos os nossos pecados. E a sua ressurreição foi algo maravilhoso, sobrenatural. Ele ressuscitou, irmão. As pessoas não conseguiam imaginar alguém que desceu ao túmulo, de repente se levantar novamente. Como assim? Mas ele ressuscitou. E ele foi visto por muitas pessoas. E essas pessoas testemunharam essa verdade, porque quando é algo verdadeiro, você bate o pé: não, eu vi. Não, mas eu vou te matar. Isso é uma mentira. Não, eu vi. Pode até me matar. Pessoas morreram porque testemunharam
que Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos. E se você me perguntar hoje, e onde é que Ele está? Jesus está sentado à direita de Deus Pai nesse momento. Ele está sentado à direita de Deus Pai. E quem é que está aqui no nosso meio? O Espírito Santo. O Espírito Santo está em nosso meio. O caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Atos 1, 8. Dá para ler aqui no fundo? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vós sereis as minhas testemunhas, Jesus falando, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até a cidade de Uberaba, até os confins da terra. Vós sereis as minhas testemunhas. Deus não está precisando de um advogado. Tem pessoas que querem ser advogado de Deus. Não, Ele não precisa de advogado. Ele chama pessoas para testemunhar aquilo que Ele fez e aquilo que Ele continua fazendo. E aí nós perguntamos por que é que Jesus veio como o Filho de Deus, unigênito do Pai. Por que é que Ele veio e esteve no nosso meio, andou no meio das pessoas, no meio dos pecadores, dos perdidos? Jesus veio mostrar quem é Deus. Jesus veio, Ele assumiu a forma humana para mostrar quem é Deus. Um dia um dos discípulos de Jesus, está no caderno de João, capítulo 14, verso 9. Um dos discípulos de Jesus falou assim: Jesus, nós vemos o Senhor falando com o Pai. Jesus, faz um favor para a gente, mostra quem é o Pai. Jesus diz assim: ô Felipe, você não me conhece? Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. E você ainda vem me dizer, mostra o Pai? Ou seja, quem olha para Jesus, vê o próprio Deus. Se queremos conhecer a Deus, devemos olhar para Jesus. Ele veio mostrar como o Pai ama, como o Pai acolhe. Ou seja, Jesus, Ele tomou a identidade do Pai. Normalmente o filho parece com o pai, né? Você acha que o Thales parece comigo? Acho que não, né? Mais ou menos, né? A voz, né? Parece um pouco, né, meu filho? Mas a voz parece muito, né? Outro dia eu estava conversando com a Andréia, né? E ela falou assim: olha, a sua voz é igual a voz do meu pastor. Eu falei assim: mas eu sou o pai dele. Posso contar uma história, Janaína? Janaína era namorada do Thales e não tinha celular naquela época, tinha o telefonão, né? E Janaína ligava lá em casa e ela confundia a minha voz com a voz do Thales, né? E um dia ela me ligou e eu atendi, ela achou que era o Thales. Ela falou assim: Thales, é você, seu zoiudo. Eu falei assim: não, Janaína, sou eu. Ela desligou o telefone. Mas quem olha para Jesus, olha para Deus. E nós precisamos de entender um pouco melhor sobre isso, queridos. Porque a mãe, ela na verdade, ela guarda a semente do pai no seu útero. Mas normalmente, o nome é o nome do pai. Olha que coisa incrível. Quando olhamos para José, nós dizemos: José, filho de Jacó, Jacó, filho
neto de Abraão, filho de Isaac, não é assim? Olhamos Davi, filho de Jessé. Eu sou da zona rural, lá do norte de Minas. As pessoas muito simples da roça, né? Aí as pessoas falam o nome do filho, mas é o fulano, filho do fulano de tal. Meu pai se chamava Juvenal. Aí o pessoal lá, quando me vê, fala assim: olha lá, olha o Pautinho de Nau. Porque eles se remetem ao pai, eles falam do pai, a característica do pai. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver Deus. No entanto, amados irmãos, quando alguém não tem a presença do Pai, ou quando essa falta manifesta na vida de alguém, quando alguém não tem o Pai, ele se torna uma pessoa insegura. Um filho que não tem pai, ele cresce inseguro. Meu pai, quando eu vim para Jesus, meu pai já era falecido. E eu confesso aos irmãos de que eu ficava com inveja, irmãos, de ouvir as pessoas no dia dos pais, né? Ô pai, parabéns, tal. Eu ficava olhando assim, né? Puxa, eu não tenho pai. É complicado não ter pai, né? Mas aí um dia eu conhecia Jesus e eu aprendi que eu tenho um pai celestial. Você tem um pai celestial, ainda que você tenha sido criado sem pai. Você tem um pai celestial. Você tem alguém que te acolhe, que te abraça e sobretudo que te ama. Então, nós aqui não somos um amontoado de pessoas, porque quando nós aceitamos, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Será que aqui tem algum filho de uma filha de Deus? Nós somos filhos do Deus vivo. Mas Jesus deixa alguns ensinamentos profundos. Dentre eles, eu vou ser bem breve, viu, queridos? Jesus ensina sobre uma coisa chamada obediência. Que coisa incrível esse negócio de obediência. A obediência significa também morte ao ego. Isaías capítulo 53, verso de número 7. Diz assim: Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías já estava apontando, Isaías 53, 7. Isaías já estava apontando para aquilo que Jesus haveria de fazer. E diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Mas como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha que fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Entenda uma coisa. Aqui tem cristãos aqui? Tem cristãos? Sabe o que significa cristão? Cristão, esse nome foi dado lá em Antioquia aos seguidores de Jesus. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque as pessoas olhavam para eles e eles eram imitadores de Cristo. Era um Cristo em miniatura, um Cristo pequeno. Então nós somos cristãos. E quando nós olhamos para Jesus, a palavra diz que ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Aí eu começo a me lembrar, quando nós estamos no trânsito e alguém nos dá uma fechada, quando alguém nos confronta e nós nos arvoramos, quando o nosso ego é inflado. E aí, cadê o cristianismo? Será que realmente somos cristãos? Ou seja, nós precisamos de olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim: olha, eu sigo a Cristo, eu preciso ser um Cristo menor. Será que eu estou sendo claro? E esse Cristo, irmão, um dia ele morreu por mim, ele morreu por você. E se ele morreu por nós,
existem coisas dentro de nós que precisam morrer. Será que você consegue identificar aí? Fazer uma seleção, ó, tem um negócio aqui dentro que não dá para continuar mais não, tem que morrer. Tem uma coisa chamada ego, irmão. Ego é um negócio complicado, porque um ego inflado, ele muda de nome, ele passa a ser orgulho. O que é o ego? O ego é a autoimagem. É o que você pensa a respeito de você próprio. Mas o ego é aquilo que você acredita que você é, de repente nem é. Mas você acredita que você é. Mas quando esse ego infla e se torna orgulho, aí você olha para o outro e você acha que você é melhor do que o outro. Aí complica. Não, porque eu... Enche o peito, né? Não, porque eu... Mas quando você começa a andar com Jesus, naturalmente algumas coisas acontecem. Alguém um dia me perguntou por que é que o cristão vive às vezes muitos problemas. Todos nós vivemos problemas. Sabe por que os problemas vêm sobre as nossas vidas? Porque quando estamos diante dos problemas, diante das dificuldades, o nosso coração é revelado. Aí aparece. Quando você vive uma situação difícil, uma situação de medo, uma situação de angústia, aí o ego, ou melhor, aí o problema vem à tona. E nós precisamos de uma coisa, queridos, sabermos que se formos orgulhosos, a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas Deus dá graça a quem? Ao humilde. Sabe o que é ser humilde? A palavra humilde vem de humus. Humus é terra. É eu reconhecer que eu vim da terra e um dia, não sei daqui quanto tempo, mas vou voltar para a terra. Um humilde é aquele que reconhece que ele é feito do pó, que ele não é melhor do que ninguém, que ele não está acima de ninguém. E Jesus nos mostra isso. Jesus, quando foi interrogado por Pilatos, Pilatos diz assim: mas você fala que você é o rei dos judeus? Jesus falou assim: você o dizes, tu o dizes. E Pilatos fez mais alguns questionamentos. Sabe o que ele fez, querido? Ele fechou a sua boca. Ele poderia ter argumentado, ele não cometeu nenhum crime. Ele poderia ter argumentado, ele poderia ter feito mais. Ele poderia ter dado ordem aos anjos ao seu respeito e botar fogo naquele negócio todo, queimar aquele palácio de Pilatos. Mas ele não abriu a sua boca para ensinar para mim e ensinar para você que o nosso ego precisa morrer. Talvez não seja essa mensagem que você veio aqui ouvir hoje, né? E aí volta a pergunta: e quando alguém te ofende? E quando alguém te calunia, irmão, injustamente? Aliás, calúnia é injusta, né? E quando alguém faz uma acusação ao seu respeito? Uma outra coisa, Jesus sempre esteve debaixo de uma coisa chamada autoridade. Hoje nós temos uma certa dificuldade de aprender isso. Só os mais velhos um pouco, né? Jesus sempre esteve debaixo de uma autoridade. Dentro da sua casa tem uma autoridade. A cidade tem uma autoridade. Esse lugar tem uma autoridade. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz que, achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo,
sendo obediente. Filipenses, vamos colocar lá para todo mundo ler, Filipenses 2:8. Sendo encontrado na figura humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de... Olha como a palavra é perfeita. Ele foi obediente até a morte, mas não foi uma morte qualquer. A morte de cruz, onde os condenados eram colocados nus para serem envergonhados, açoitados, pregados, e ele ainda tinha uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, porque a morte de cruz certamente foi uma das mortes mais terríveis de toda a humanidade. E ele foi obediente até a morte. Ele sabia que ele ia para a cruz, e a morte de cruz. E ele foi obediente a quem? Ao Pai. Então, quando nós vivemos algumas situações, quando passamos alguns problemas, quando a murmuração quer bater a porta, e você quer reclamar porque não é justo, não é assim, não deveria ser dessa forma, esquecemos que as lutas, elas sempre são uma oportunidade de crescimento. Você está passando luta? É uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade de você orar mais, jejuar, é a oportunidade de você buscar mais a presença do Senhor. Por isso, já quase terminando, Jesus veio também cumprir a sua missão. Será que você entende que você tem uma missão na sua vida ou não? Todos nós temos uma missão. Uma pessoa que não tem uma missão de vida, ela vive perdida. Ela não sabe para onde ela está indo. Se ela não sabe para onde ela está indo, ela vai chegar a lugares que jamais ela gostaria de estar. Jesus veio mostrar que ele veio com uma missão, com um propósito. Qual foi o propósito? Qual a missão de Jesus? Lucas 19:10. Qual a missão, essa missão de Jesus? Lucas 19:10 diz assim: o Filho do Homem veio, pois, o que ele veio fazer, irmãos? Veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, ele veio me buscar e me salvar. Ele veio te buscar e te salvar. Por quê? Porque nós estávamos perdidos. Sim ou não? Não sabíamos para onde estávamos indo. Não sabíamos onde deveríamos de chegar. Uma pessoa que não tem Deus na vida dela, ela está perdida. Ela acha que depois que morrer, acabou. Não. Existe a salvação eterna, mas existe também a condenação eterna. Isso é uma coisa muito séria. E se você disser, mas meus pecados, queridos, a palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e portanto todos estão destituídos da glória de Deus. Então, para o seu pecado não tem desculpa, para o meu pecado realmente não tem desculpa. Até que aparece Jesus e diz assim: eu tenho algo a fazer na sua vida, eu quero perdoar o seu pecado, eu quero tirar você dessa lama, eu quero mudar o rumo da sua história. Que coisa impressionante. Nós temos um Deus que muda o curso da nossa história. Eu estava caminhando em uma direção, e de repente, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de dois gumes, ela vem e muda a minha vida. Glória a Deus. Mas qual é a seriedade que você tem enfrentado essa palavra? Como é que você recebe essa palavra? Como é que você deixa essa palavra trabalhar na sua vida? Então o Filho de Deus veio para mudar o rumo da sua vida.
Mas ele veio para fazer mais coisas, ele veio para desfazer as obras do diabo, diz a palavra. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para desfazer a obra do diabo. Às vezes você entra num lugar, está uma opressão tão grande. Às vezes você entra num lugar, tem uma miséria tão latente. Às vezes você entra, você conversa com algumas pessoas, fala: meu Deus do céu, que opressão é essa? Que mal é esse? Pode saber que o inimigo está lá. Um casal em briga, em batalha, o dedo do sujo está lá. Pessoas matando, roubando, está lá a mão do tinhoso. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quando os seguidores de Jesus estavam ministrando a palavra, logo no início, na igreja primitiva, Atos capítulo 10, verso de número 38, eu estou falando muitos versículos, estou tentando resumir também. Atos capítulo 10, verso de número 38, as pessoas disseram o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e também com poder. A palavra de Deus, ela tem poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Quando alguém olha para você e discerne que Deus está com você, a vida daquele que discernir é mudada. Quando alguém olha para você, irmã, e diz: olha, Deus está com essa mulher, a vida da pessoa que entende isso é transformada. Porque ela sabe que a boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vai sair bênção, vai sair transformação, vai sair mudança. E a nossa vida é feita de temporadas, e toda grande temporada divina em sua vida começa quando você conhece alguém ou algum lugar. Cada um de nós conheceu alguém, e esse alguém deu uma palavra, e você aceitou essa palavra no seu coração, e essa vida foi transformada. Vidas transformadas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas Jesus também veio pregar as boas novas. Jesus veio fazer algumas coisas. A primeira, libertar. A primeira, o arrependimento dos pecados. A palavra arrependimento, ela é citada por João Batista. João Batista, eu imagino um camarada muito gentil, de palavras muito dóceis, né? Ele falava assim: arrependei-vos, raças de cobras. Mas quando Jesus começa a pregar o Evangelho, a primeira palavra que ele diz também é: arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é mudar a forma de pensar. Eu pensava assim, porque eu pensava assim, eu estava indo naquela direção, mas eu me arrependo, eu não quero mais pensar assim. Eu reconheço que o caminho por onde eu estou indo não é bom, mas eu me arrependo, eu mudo a minha forma de pensar. No grego tem uma palavra que é metanoia. Metanoia é a mudar a forma de pensar. Quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo também a minha forma de agir. E se eu mudo a minha forma de agir, os resultados serão outros. Os resultados serão diferentes. E para encerrar, queridos, quando você obedece a palavra, quando você aceita realmente Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você coloca no seu coração que você é um homem, que você é uma mulher de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: aquele fulano é um bom homem, né? Que bom, né? Sermos considerados bons homens, boas mulheres. Mas é muito mais importante quando alguém olha para você e fala assim: olha, você verdadeiramente é um homem de Deus. Isso é... Dá tempo de eu contar uma historinha, Thales?
Eu tenho um amigo de longas datas, um pastor, e ele era pastor de 20 e poucos anos, chama Amadeu, e pastor Amadeu tinha 20 e poucos anos, era solteiro, e Amadeu foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos usa-se muito trailer, né? As pessoas dormem no trailer, né? Bem pequenininho o trailer, né? Eu nunca fui lá não, mas eu sei que as pessoas não têm casa, dormem no trailer. E o trailer era muito pequeno. O pastor Amadeu esteve na igreja e depois foi dormir na casa de um irmão. Era um trailer, talvez desse tamanho aqui. Lá era o quarto do casal e cá era um espaço onde ele foi dormir. Ele tinha 20 e poucos anos, era solteiro, e naquela noite, eu não sei porquê, mas foram duas jovens dormir também do lado dele. Olha que situação, irmão, constrangedora. Um jovem, né? Os hormônios à flor da pele, de repente ele vai dormir e duas moças bonitas dormindo do lado dele, lado a lado. Ele, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí chega um determinado momento que as luzes têm que ser apagadas para dar um ambiente de sono, né? E acontece que uma daquelas moças começou a estender a mão para o lado dele e a provocá-lo. Diz ele que falou assim para Deus: Senhor, eu decidi, eu vou pecar. Eu vou pecar. Decidiu no coração, eu vou pecar. Não dá para segurar a barra. Eu vou pecar. Aí quando ele veio esse pensamento na mente dele, diz ele que ele ouviu a voz de Deus no coração dele. E Deus falou assim, olha, Deus não falou com ele para não pecar. Deus falou assim: Amadeu, eu consagrei a sua boca para pregar a minha palavra. Eu consagrei as suas mãos para que elas sejam colocadas sobre enfermos e os enfermos sejam curados. Aí diz ele que a hora que ouviu isso da parte de Deus, ele entrou num choro, irmão. Ele começou a chorar e a moça levou um susto e passou para cá, e ele chegou para lá e chorou. A moça deve ter pensado: esse menino deve ser doido, né? Ok, passaram cerca de 6, 7 anos, ele foi novamente convidado a ir aos Estados Unidos, e ele pregou em uma determinada igreja. Diz ele que estava pregando, e nas primeiras fileiras havia uma senhora que ria, sorria assim, sabe, e o esposo do lado, e uma criancinha junto deles, né? Aí diz ele que ele não reconheceu e nem lembrou, e aquela moça olhava para ele e ria, aquela senhora. Depois ela pegou na mão do esposo dela e o filhinho, e chegaram até perto do Amadeu, e ela falou assim: meu bem, esse aqui verdadeiramente é um homem de Deus. Era aquela mulher lá ela falou assim: ele verdadeiramente é um homem de Deus. Deus está buscando homens, mulheres que verdadeiramente sejam homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você, e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém.
Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!